Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 18, verso 20. Pois onde se reuniram dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Pai Santo, em o nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é o que nos ajuda, é o que nos guarda, é o que nos guia, é o que nos conduz, é o que nos protege. Pai Santo, em o nome de Jesus, eu peço, Senhor, que nos conceda graça na proclamação da Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus está falando com os seus discípulos aqui, que onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ele está presente. O Senhor está falando da reunião do povo de Deus. A reunião do povo de Deus é a igreja, os chamados para fora. São aquelas pessoas que são convocadas a deixar um mundo de trevas, a deixar um mundo de pecado, para uma vida de fé, para uma vida de santidade, para uma vida na igreja a serviço do Senhor, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta que se faz é a seguinte: toda união é boa? Toda reunião é boa? Não, não é. Lá em Deuteronômio, Moisés falando para o povo, ele diz para que as pessoas não se ajuntassem para uma atitude ruim, para uma escolha ruim. Nós temos visto, no decorrer da história, muitos ajuntamentos onde Deus não está presente, onde Deus não está junto. Mas muitas pessoas concordaram com aquilo, muitas pessoas apoiaram, mas Deus não está naquilo ali. Porque não é uma reunião para o bem, não é uma reunião para proclamar as grandezas de Deus, não é uma reunião para louvar a Deus, é uma reunião cujo intuito é atender interesses humanos, interesses mundanos, interesses muitas vezes corruptos, malignos e perversos. Então, em nem toda união Deus está presente, não é? Então Moisés, sabedor disso, orientado por Deus, ele então orienta o povo para que fique atento em relação a isso. Outro dia eu estava ministrando aqui para as crianças de um projeto que a igreja tem, e eu falava com eles sobre isso, né? Que nem toda união é boa. Ou seja, quando dois, três coleguinhas, eles se reúnem para serem rebeldes, para colocar uma bomba no banheiro, para aprontar com o professor, para fazer alguma coisa errada, ou quando junta dois ou três para bater em um outro, esse ajuntamento não é bom. Deus não está nesse ajuntamento. Mostrando para eles, ensinando para eles que nem toda união é boa. Ainda que as pessoas estão concordando, mas 3 pessoas concordou, mas 5 pessoas concordou, mas 1 milhão de pessoas concordou. Não é pelo fato de ter concordância que aquilo é uma coisa boa. Aqui no Brasil nós temos um ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Mas esse é um ditado, isso não é palavra de Deus. Deus não se compromete com isso, Deus não tem nada a ver com esse ditado. Não é porque alguém cria um ditado que Deus é obrigado a submeter a ele, não. Então, quando diz que a voz do povo é a voz de Deus, é dizer que quando uma grande quantidade de pessoas junta, se une para defender uma causa, para defender um propósito, que Deus apoia aquela causa e Deus apoia aquele propósito. E isso não é verdade. A história está recheada de exemplos que isso não é verdade. Ou seja, quantas pessoas se juntaram ali para compor e para formar, por exemplo, o partido nazista e que exterminou milhares e milhares de negros, ciganos e judeus. E Deus estava apoiando aquilo porque as pessoas concordaram? É claro que não. É claro que não. Você vê aí uma grande parte do mundo aí apoiando Israel para exterminar os palestinos, para acabar com aquele povo. E aí você fala assim, não, essa união, olha só os Estados Unidos, França, não sei quem está apoiando. Deus não está apoiando isso não. Isso é algo perverso, isso é algo maligno, isso é algo diabólico. Deus não está nisso não. Não é porque muitas pessoas apoiam a causa, que essa causa é digna, que essa causa é justa, que essa causa é verdadeira, que essa causa vai ter a aquiescência de Deus, não. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Somos nós que precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, e jamais o contrário. Não é porque 3, 4, 5, 10, 1 milhão de pessoas concordam que Deus é obrigado a concordar, não. Ou seja, nós que precisamos concordar com o que Deus quer. Tem um salmo na Bíblia, o salmo de número 133, que fala: ó, quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união.
é como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Ou seja, mostrando da preciosidade, ou seja, como que a união para uma causa justa, para uma causa adequada, alegra o coração de Deus. E aí é comparado àquilo que tem de mais relevante, de mais grandioso na religião judaica, que era o momento da consagração do sumo sacerdote, que era ali a pessoa que ia receber a revelação de Deus para o povo, que ia receber a orientação de Deus para o povo, que ia de alguma maneira julgar, ou seja, conduzir e governar aquele povo. Não é? Então, ou seja, a união boa, a união que agrada a Deus, a união que vai dentro da vontade de Deus, ela é comparada a esse momento máximo que tinha na religião judaica, que era a consagração do sumo sacerdote, onde um vaso de azeite era derramado sobre ele em abundância, e aquele azeite escorria pela face, passava pela barba, passava pelas vestes, não é? Assim mostrando que aquela vida toda ela estava cheio da presença de Deus, estava cheio do mover de Deus, da bênção de Deus para direcionar o seu povo. Assim é comparado à união boa, não é? Tem um outro versículo que nós pregamos, e às vezes é muito comum a gente falar e citar ele, às vezes num casamento, quando um casal não está se entendendo bem, né? 2 versículos, eu vou aproveitar e citar os 2 aqui. Um deles é o seguinte: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo, ou seja, vai ter união se não há acordo, se não há união para aquilo. Não. Para que haja união, tem que ter acordo, tem que ter comprometimento, as pessoas têm que pensar na mesma coisa, querer a mesma coisa. Aí é a união. Não é? Então, de maneira que se um pensa diferente do outro, também, como nós falamos antes, não é pelo fato de 1 milhão de pessoas querer que Deus quer, não, mas também quando há o desacordo ali, não há possibilidade de uma boa união. Ou seja, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não se constrói nada, não se edifica nada. Um outro versículo também que nós usamos em casamentos, é muito comum a gente usar durante as cerimônias de casamento, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ou seja, que o casal ali, um é uma dobra do cordão, o outro é a outra dobra, e a terceira dobra é a presença de Deus. Então, nós aproveitamos para falar da união, onde Deus está presente, onde Deus está no meio, onde Deus está naquele momento, onde Deus está naquele contexto, onde Deus está abençoando, onde Deus está guardando, onde Deus está guiando, onde o propósito de Deus está sendo estabelecido. Então, essa é uma união que Deus se agrada, que o Senhor se agrada. Né? Ou seja, da união do povo de Deus, inclusive essa união do povo de Deus, isso é muito bom. E agora Jesus fala em relação à sua igreja, ele não está falando sobre qualquer coisa, sobre qualquer... Não, né? No passado, a Bíblia fala que tudo que o homem tentar fazer no coração, ele vai conseguir. E se ele tem apoio para isso, e muitas pessoas juntam com ele, com certeza vai ficar mais fácil construir alguma coisa. Agora, aquela construção será boa? Aquela construção será da vontade de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é? Se o propósito daquela pessoa for bom, se Deus estava ali com uma terceira dobra, se Deus estava presente, se Deus estava guiando, se Deus estava dando a direção, se Deus estava abençoando, vai ser uma obra que vai acontecer bem, vai ser um plano que vai ser bem sucedido, que ainda que tiver obstáculos, né, vão ser superados, ainda que tiverem lutas, vão ser vencidas, porque o próprio Deus está na causa, o próprio Deus está abençoando, está guardando, está conduzindo, está guiando as coisas, não é assim? Então, essa é importante a presença do Senhor. E aí Jesus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, o nome do Senhor é a presença do Senhor. Tem uma bênção antiga que diz o seguinte, para que os sacerdotes colocassem o nome de Deus sobre o povo, dizendo o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, com essa bênção, Moisés entendia que os sacerdotes estavam colocando o nome de Deus sobre o povo. E colocar o nome de Deus sobre o povo é a mesma coisa de colocar a presença de Deus. Onde está o nome do Senhor de forma legítima, de forma genuína? Deus está ali. Deus está junto com o seu nome. Deus não se desassocia do seu nome nas causas corretas, nas causas boas, nas causas verdadeiras. Deus está presente. Então,
que o Senhor está presente. Jesus falou o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então não está se tratando sobre qualquer reunião, não está se tratando sobre uma reunião para você pleitear um salário da empresa onde você trabalha, né? Não é para pleitear ali, cobrando dos políticos numa ou outra situação. Não que não se possa ter esse tipo de reunião, pode, deve, e é legítimo esse tipo de reunião, desde que seja feita de forma ordeira, de forma respeitosa, né, dentro dos parâmetros da lei. Isso não pode gerar vandalismo, não pode gerar terrorismo, não pode gerar depredação de patrimônio público, destruição. Isso não pode de maneira nenhuma. Não é? Agora, as pessoas, elas têm o direito de se reunirem para cobrar dos seus governantes, dos políticos, leis que trazem o favorecimento do Estado sobre essas pessoas. E daí por diante, não tem problema nenhum nisso. Mas Jesus aqui está falando aqui agora sobre a igreja, sobre o povo dele, sobre aquelas pessoas que foram convocadas a deixar o mundo, a deixar as trevas, a deixar o pecado e ir agora para Deus, para uma vida de santidade, pureza e retidão. E o Senhor então fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele vai estar presente. Então quando 2 ou 3 irmãos saem em nome do Senhor, sai de forma legítima, sai com a bênção da igreja, sai incumbido ali de uma missão para proclamar o reino de Deus, para fazer uma obra do Senhor, o Senhor vai estar com eles. Jesus fala que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E ele fala, então, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, quando a igreja, quando os homens e mulheres de Deus, quando os filhos e filhas de Deus, eles se juntam para cumprir essa missão, não uma missão de conquistar, de estabelecer um projeto de poder aqui na terra, mas uma missão de proclamar o evangelho do Senhor, para que aqueles que estão em trevas venham para a luz do Senhor. Nós vivemos num mundo que tem quase que 8 bilhões de habitantes. Eu confesso a vocês que eu não sei o número certo, mas com certeza tem mais de 7 bilhões de habitantes. Ainda que não chegou nos 8, tem mais de 7. E desses quase 8 bilhões de habitantes, tem cerca de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas que confessam que são cristãos. Os outros, todos confessam ser de outras religiões. Judeus, muçulmanos, hinduístas, budistas, os cultos de matriz africana e os mais variados outros cultos, espíritas e daí por diante, não é? As mais diferentes religiões. Então, apenas um grupo pequeno da população mundial confessa serem cristãos. E desses que confessam serem cristãos, nem todos são cristãos de fato, de verdade. Ele apenas, às vezes muitos têm apenas uma tradição religiosa. Ele confessa ser cristão porque ele veio de uma família cristã, vai na igreja em alguns momentos especiais, nos casamentos, nos batismos e tal. Mas nem todos estão realmente assim vivendo o evangelho. Nem todos são realmente cristãos de reunir no nome do Senhor e o Senhor com eles para sair, para proclamar a palavra, para anunciar a salvação do Senhor para o perdido. Então, meus irmãos, o Senhor vai estar junto. O nome do Senhor vai estar junto com aqueles, seja 2 ou 3, ou seja 1 milhão, ou seja 10 mil, ou seja 5 mil, ou seja o grupo que for, mas que em nome do Senhor sair para pregar o evangelho, para anunciar em Cristo a salvação, para anunciar ao mundo a proposta de Deus para a reconciliação do perdido com o Criador, daquele que estava perdido para que seja achado, para que venha andar na luz do Senhor, para que venha viver agora guiado pelo Deus Todo-Poderoso, conduzido pelo Deus Todo-Poderoso. E aí ter uma vida realmente cheia, repleta de significado, cheia da bondade, do valor, da presença gloriosa de Deus na sua vida. Então, meu irmão, nem todo ajuntamento é bom, nem toda reunião é boa. O apóstolo Paulo, só para a gente finalizar, né? Porque eu citei texto do Antigo Testamento, pastor, mas não tem texto do Novo Testamento. Tem sim. O apóstolo Paulo fala com uma igreja lá de Corinto, que ele juntava
para pior e não para melhor. Ou seja, que o ajuntamento daquela igreja, em vez de glorificar a Deus, era um ajuntamento que, ao contrário, entristecia o coração de Deus, porque naquele ajuntamento as pessoas não cultuavam a Deus de forma devida, não prezava o seu irmão, não valorizava o seu irmão, às vezes procurava ali os melhores lugares e desprezava aquele outro e tal. Então era um ajuntamento para pior. Então nem toda reunião é boa, nem todo ajuntamento é bom. Mas, meus irmãos, fica o convite para você, fica o convite para cada um de nós, nos reunirmos em nome do Senhor, para servir ao Senhor, para andar com o Senhor, para glorificar o Senhor. Não ajuntar para brigar, não ajuntar para discutir política desse ou daquele partido, mas ajuntar para proclamar que tem salvação para o perdido, que o Senhor continua com a mão estendida para socorrer aquele que está caído e levantar. Jesus morreu com os braços abertos para acolher todo aquele que vier a Ele. E o Senhor continua, e nós somos chamados para nos ajuntarmos com Ele, no nome dEle, para cumprirmos essa missão. Então que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça no cumprimento dessa missão. Que Deus te abençoe e te guarde, que a presença gloriosa de Deus seja abundante na sua vida e da sua família, no nome de Jesus.